A glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Uma nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e entraram dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. E enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, se vocês ainda se lembram, no domingo passado, primeiro da Quaresma, nós fomos convidados pela palavra de Deus a irmos para o deserto de Jesus, com Jesus, para viver o nosso deserto quaresmal como possibilidade de nós empreendermos, conduzidos pelo Espírito Santo, a nossa luta pessoal no combate contra o mal que nos cerca, que está fora de nós, e o mal que está dentro de nós. Hoje, o nosso caminho quaresmal não nos leva mais ao deserto, mas à montanha. Então, nós somos convidados a subir o Tabor, juntamente com Jesus e Pedro e Tiago e João. Todo segundo domingo da Quaresma nos convida a subir este monte da transfiguração, a fim de conhecer o mistério mais profundo de Jesus, reconhecer a identidade do Filho de Deus e nos comprometermos a ouvi-lo e escutá-lo. Todas as grandes personagens bíblicas, Moisés, Elias e tantos outros, fizeram sua experiência de monte.
Porque este também é o lugar da intimidade com Deus, é o lugar do discernimento, da escuta e também da transfiguração. A versão de Lucas que nós ouvimos no Evangelho nem fala de transfiguração, nem usa esta palavra, apenas fala do rosto de Jesus transformado pela oração. Enquanto Jesus rezava, seu rosto ficou bonito, ficou transformado, ficou pleno. E a brancura e o brilho de suas roupas. Só isso que São Lucas fala. Não diz como Mateus, ele transfigurou-se diante dos discípulos, não. Porque, de novo, a pegada de São Lucas, a pegada catequética de São Lucas é outro. O foco no episódio do Monte Tabor é a morte de Jesus entendida como um êxodo, como uma saída para a liberdade, semelhante à saída dos hebreus da escravidão do Egito. E Jesus falou muitas vezes da sua paixão durante a sua vida entre os seus discípulos. E é neste contexto da paixão que Lucas situa a transfiguração. A morte humilhante de Jesus não é apresentada como um fim, mas como a saída. Tudo já está na Bíblia, na lei, representada por Moisés, nos profetas, representado por Elias no episódio, mas os discípulos não escutam, eles não querem escutar, eles não querem entender, eles ficam com sono, eles dormem, enquanto a conversa é sobre a morte de Jesus. São Lucas é o único evangelista que diz sobre que conversavam Jesus, Elias e Moisés, né? Sobre a morte que Jesus sofreria em Jerusalém. E os discípulos, com sono, não querem ouvir, não querem escutar, não querem falar disso, não querem imaginar sequer, porque eles não estão entendendo a morte de Jesus como a saída para a humanidade, a saída para a sociedade, a saída para a raça humana, para a história humana. Eles só pensam na morte como fim, como finalidade, como uma coisa em si mesma. E assim, situando o episódio no 8º dia da viagem até Jerusalém, e aqui eu vou fazer um parêntese para lembrar do domingo passado, o Evangelho das Tentações, São Lucas coloca a última tentação no alto, no pináculo do Templo de Jerusalém. E ali ele encerra a narrativa e diz assim: então, o diabo se afastou de Jesus até um tempo oportuno. Então, Jerusalém está aí colocada, né, agora como o destino da viagem que Jesus está fazendo com os discípulos. E aí, nós estamos no 8º dia da viagem a Jerusalém. São Lucas propositalmente quer lembrar o começo da nova criação do universo. Se a gente vai olhar o poema bíblico da criação em 7 dias, né? Cria-se o primeiro dia, Deus faz, segundo, terceiro, quarto, quinto. No 7º, Deus está tudo pronto, Deus repousa. E depois do 7º, começa outra vez o primeiro, o 8º. Né? O 8º dia é sempre o recomeço. Então a gente fala assim, domingo, a gente fala assim, daqui a 8 dias, quer dizer, no próximo domingo, porque depois de todo o 7º tem o primeiro novamente, e o primeiro é sempre o 8º. Então Lucas está fazendo uma sutil referência à nova criação do universo. Depois do descanso de 7º dia, faz-se novamente o primeiro dia, e é o dia da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, quer dizer,
No 8º dia, o primeiro da semana, as mulheres foram ao túmulo e quando chegaram lá, não precisaram mais procurar entre os mortos aquele que estava vivo, né? Então, São Lucas é cheio de simbolismo. Então, o primeiro dia é o dia da ressurreição de Jesus, com o seu significado cósmico, com o seu significado até ecológico. Na ressurreição de Jesus tem a proposta de fazer novas todas as coisas. E por isso mesmo, São Lucas põe este cenário para fazer a narrativa da transfiguração. Agora, é interessante, ele estava viajando com todos os discípulos, mas no pé do monte ele só chamou 3, Pedro, Tiago e João, os que ele leva para a montanha. Pedro, aquele que logo após Jesus afirmar ser o Messias, Pedro não admitiu que Jesus pudesse ser um Messias sofredor. Quando Jesus falava, o Filho do Homem vai passar pelo sofrimento, pela morte, Então Pedro não admitia isso, né? Que o Messias passasse pelo sofrimento, fosse humilhado pelos poderosos. Tiago e João, que eram irmãos, são aqueles que um dia tiveram a cara limpa de pedir a Jesus de ocuparem um lugar à sua esquerda, o outro à sua direita, no reino dos céus. Ou seja, coloque a gente como as pessoas mais poderosas depois do Senhor. A mãe deles também pediu isso a Jesus. E foram eles também que provocaram a discussão no meio do caminho sobre quem era o maior entre eles. Então, nem Pedro admite o mistério do sofrimento como a saída messiânica para a humanidade, e nem João e Tiago estão lá para falar de, serviço, sofrimento pelos outros. Eles querem saber quem vai ser o primeiro, quem é o maior entre eles. Imaginem, gente, Pedro, né? Jesus, eu larguei tudo, e você vai falar de morte? Larguei meu barco, larguei minhas redes, larguei minha família, larguei tudo por sua causa, agora você vai falar que vai morrer? Que história é essa? Então são esses 3 exatamente que precisam de uma boa lição e por isso são os 3 que são levados à montanha à parte ao encontro com Deus. Os outros não precisavam desta lição. Marcos e Mateus usam o verbo transfigurar, metamorfosear. Lucas diz apenas que o rosto de Jesus mudou de aparência enquanto ele orava, enquanto ele rezava. E só Lucas explicita, como eu já disse, o teor da conversa de Jesus com as figuras simbólicas de Moisés, representando a lei do Antigo Testamento, e Elias, representando os profetas, a fala, a palavra, né, no Antigo Testamento. E os dois estão aí como representantes das Escrituras, né? Eles conversavam de São Lucas sobre a paixão de Jesus que deveria ocorrer em Jerusalém. Mais uma vez, vamos costurando com São Lucas, né? Fazendo a costura da narrativa do Evangelho. A tentação, a última foi em Jerusalém, o demônio deixou Jesus até um tempo oportuno, porque a paixão de Jesus também será uma grande tentação, né? A tentação de pensar só nele e fugir dela, e a humanidade que se dane, ou de aceitar o projeto de Deus e entender que a sua morte é a saída para toda a humanidade e ficar fiel. Então esta é a grande tentação. Mas o Antigo Testamento, que também já falava desse Messias sofredor, vai ser confirmado agora na montanha para Pedro, Tiago e João, que o projeto de Deus é esse mesmo. Mas
esse projeto interessa muito pouco aos 3 discípulos. Enquanto Jesus conversa sobre isso, eles caem no sono, não querem ouvir. Como a gente, quando um filme está chato, o noticiário está chato, cai no sono, dorme, deixa a televisão ligada porque não nos interessa. E isso que os 3 fizeram lá. E ali, Lucas fala da morte de Jesus em Jerusalém, para onde em seguida vão começar a subir. Os 3 discípulos, mais uma vez, não querem entender isso como o êxodo de Jesus. E se a gente for olhar bem na paixão, de fato tem um êxodo. Jesus recebe a cruz na Jerusalém, mas tem que sair para fora, porque a lei mandava isso, né? Se ele não era cidadão romano, não podia morrer na cidade. Porque a morte dos assassinos deixava a cidade, dos bandidos e malfeitores, deixava a cidade impura. E Jesus foi tratado como um malfeitor. Então ele não pode morrer dentro da cidade, tem que sair para fora. Saída, êxodo, né? Mudança de espaço. Jesus será morto fora da cidade. Mas, na leitura do domingo passado, Jerusalém foi apresentada como o centro da terra onde correm leite e mel, a terra da liberdade. E será que agora ela se tornou um novo Egito, a fornalha da escravidão, e não vai aceitar Jesus lá dentro, por isso vai expulsá-lo para morrer fora da cidade? Ora, Jesus sai de Jerusalém como Moisés saiu do Egito, liderando um povo que buscava a terra da fartura e da liberdade. E agora ele vai assumir a cruz, que é uma coisa muito difícil, muito complicada, é uma humilhação até a morte, mas é a saída. É o novo êxodo. O êxodo do Antigo Testamento é a passagem do Mar Vermelho, sair do Egito para a Terra Prometida. Em Jesus, o êxodo está em sair de Jerusalém e vai morrer lá fora. E o Calvário, que era o lugar das caveiras, portanto, de tantos mortos e corpos ali sepultados, ali expostos, terá que se tornar o lugar da verdadeira liberdade à qual Deus quer conduzir toda a humanidade. Por isso é que na narrativa de Lucas a voz de Deus é fundamental. Olha, Pedro, Tiago e João, este é o meu menino, é o meu filho, é o meu escolhido. E vocês têm que escutá-lo. Eles não queriam ouvir. Vocês têm que escutá-lo. Né? É o meu escolhido. A cruz será, portanto, a realização plena dos poemas das antigas escrituras. E os principais discípulos de Jesus, exatamente eles não estão querendo ouvir isso da boca de Jesus. É preciso Deus intervir e dizer: escutai-o. Parem de ficar dormindo, não querendo ouvir. É o meu filho, é o meu escolhido, é o meu querido. Vocês devem escutar o que ele diz. Porque essa cruz é verdadeira e ela é importante. E essa morte é importante. Por isso, eles são cobertos por uma nuvem, né? A nuvem, a sombra e também o medo de ver Deus lembram a presença divina na manifestação lá no Sinai, Moisés, no Antigo Testamento, né? Abaixando, cobrindo a cabeça, com medo daquela sarça de onde saía inexplicavelmente um fogo que não a consumia. Moisés também teve medo, Moisés também teve angústia, Moisés também ficou envolvido ali naquela nuvem e Deus de dentro dela se manifestou a Moisés. E agora ali, nesse monte novo, onde Deus não vai dar mais a lei, nem a escritura, mas vai indicar o caminho da vida, que será feita no sacrifício e na oferta do seu próprio Filho, ali Deus se manifesta também dentro da nuvem. Quem eles agora devem ouvir é Jesus, a voz da nova aliança, não mais Elias e não mais Moisés. Lucas é desaforado, né? Estamos na nova aliança. Então,
Desaparecem Moisés e Elias, Jesus fica sozinho, né? Quer dizer, só ele deve ser ouvido. Ele, Jesus, que os seus 3 discípulos não eram capazes, nem tinham o desejo de ouvir quando ele falava da própria morte. Então, é bonita essa narrativa, porque é o discípulo querendo desqualificar a missão do mestre. E Deus intervindo para dizer, escutem ele. Pedro parece que quer pôr Jesus em pé de igualdade com os representantes do Antigo Testamento. Não, Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Né? Tudo igual, mesma coisa, tudo na mesma perspectiva. Nada de novo, portanto. Jesus ali para Pedro é apenas mais um, igual a Moisés, igual a Elias. Propõe fazer uma tenda para cada um, a fim de que os 3 se estabeleçam e fiquem ali, e nada será mudado. Por outro lado, diz São Lucas, ele fala por falar, sem saber o que diz ou o que quer dizer realmente. E depois de a voz de Deus se fazer ouvir, Jesus se encontra só. Ele sozinho agora resume toda a Escritura. Não precisa mais da lei. Não precisa mais dos profetas. Não precisa mais da antiga aliança. Não precisa mais do Antigo Testamento. Ele sozinho agora é o único caminho, a única proposta de salvação. Ele está sós com eles, mas com eles parece que vai continuar sozinho para enfrentar os inimigos em Jerusalém, porque lá também eles vão, lá na hora H, no Horto das Oliveiras, Pedro e todo mundo, vai dar no pé. Então Jesus sozinho, no sentido de ele ser agora a única representatividade do projeto de Deus, mas também no sentido de ser abandonado em sua missão por aqueles que ele estava preparando para serem os mensageiros desta missão. Então, o fato é que Jesus estaria ainda hoje enfrentando sozinho o seu caminho da cruz, porque nós, os discípulos e discípulas de hoje, também estaríamos dando no pé, e às vezes parece que sim. Eu estou sentindo agora no pós-pandemia como está difícil a gente arrancar das pessoas a disponibilidade, a prontidão. Não, conta comigo. Não, eu não posso, me desculpa, não tenho disponibilidade. Então, uma coisa assim, sabe? Pensei muito nisso hoje, vendo esse evangelho. Hoje nós tivemos aqui ainda uma reunião do Conselho Paroquial de Pastoral. Quantas pastorais não se fizeram representar? Quantas comunidades não se fizeram representar? E o motivo é esse: ninguém pode, ninguém quer. Nesse momento, em que talvez mais do que nunca o mundo precisa ser reevangelizado, porque as lições da pandemia, que todos nós acreditávamos que ia melhorar o coração das pessoas, transformou o mundo em guerra, e as pessoas acomodadas, endurecidas, pensando só no seu conforto, no seu bem-estar, nos seus projetinhos pessoais, e ninguém mais quer saber da missão. Será que nós não estamos também deixando Jesus enfrentar sozinho o caminho da cruz em 2022? A cruz terá deixado mesmo de ser um escândalo, algo absurdo, algo incompreensível? Deixou de ser isso, passou a ser um sinal de vitória? Ou nós ainda estamos naquela de achar que a salvação não passa aí pelo sacrifício, pelo serviço, pela disponibilidade, né? Deus vai fazer isso de forma mágica. Estamos esvaziando o sentido da cruz, transformando apenas num instrumento de morte, de violência, né?
de uma sentença cruel para punir, porque a cruz era isso. Jesus que mudou o significado dela. Não é preferível para nós, hoje, cristãos, falarmos da glória, falarmos do poder, falarmos do prestígio? É a linguagem do mundo. Por que que tem guerra entre Rússia e Ucrânia? Estados Unidos enfiando no meio, Europa não sabendo que partido que toma. Se vai para lá, se ajuda cá, se fica à mercê de quem? Dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia, vem da China. Poder, poder e prestígio e fama. E nós lamentando a guerra como se fosse isso uma coisa ingênua, não é não. Isso é a mentalidade da qual nós também fazemos parte. Compactuamos com isso nas pequeninas coisas, nos pequeninos gestos de cada dia da nossa vida. Então, não é preferível para nós, então, falar da glória, do poder, do prestígio, da fama, do conforto? Falar de cruz hoje dá sono. Sabe? Falar de luta, falar de evangelização, de missão, de pastoral, de assumir a comunidade, dá sono. Ninguém quer escutar isso. Porque falaram muito também por aí que religião é Deus dando bênçãos em cima de bênçãos e bênçãos e bênçãos caindo do céu e milagres e nós ficamos encantados com isso. Por que nós vamos lutar por alguma coisa, por alguma verdade, por algum valor, por alguma vida? Para quê? É bênção em cima de bênção. Como nós esvaziamos o cristianismo, como nós estamos deixando Jesus sozinho em pleno século XXI. Talvez nesse momento em que a humanidade se perdeu completamente. Não é só porque está se perdendo economicamente, financeiramente, industrialmente, socialmente, politicamente, né, afetiva, está tudo perdido. Não, é porque perdeu o senso do valor da vida, da condição da própria existência humana. Nesse momento, nós estamos deixando Jesus sozinho. Nós damos muitos não com muita facilidade. Se a proposta vem da igreja, então, nos reconvocando para assumir nosso lugar de batizados na comunidade, é muito fácil não. Porque nós não queremos saber disso, queremos dormir, como Pedro, Tiago e João lá em cima, lá no Morro da Montanha. Então, falar de cruz dá sono, falar de cruz, de sacrifício em favor do outro, são coisas fora de moda. Para com isso, Senhor. Né? Hoje nós temos tecnologias, a gente precisa encontrar o outro pessoalmente. Para quê? No Zap ela vai me ver lá, minha cara e tal, responde o que quiser. Para que encontros? Para que presença? Deixamos Jesus sozinho. Mas a ressurreição não se explica sem a cruz. Haveria a possibilidade de nós entendermos a ressurreição se Jesus não tivesse morrido? Haveria possibilidade de nós entendermos o que Deus qualifica como vida plena, como vida eterna, se ele não tivesse passado pela morte? Haveria como nós percebermos a novidade da vitória da vida se não houvesse a cruz? Então, é impossível, né, a gente pensar na ressurreição, que é o fundamento da fé cristã, sem cruz. De um lado, a ressurreição justifica a cruz. Morreu para ressuscitar. A ressurreição vem ser a aprovação de Deus a esse caminho tão estranho. Mas, ao mesmo tempo, a cruz qualifica a grandeza da ressurreição. A cruz fica pequenininha quando se pensa na ressurreição. Então, assim como
quando nós chegamos em algum lugar, depois que andamos numa estrada, caminhamos, e quando a gente chega, a gente acaba vendo sentido nas curvas, vendo sentido no cansaço, vendo sentido, porque chegamos. Assim também a ressurreição dá sentido ao caminho da cruz. Haverá outra saída para a humanidade? Pergunto eu hoje ao Putin, pergunto eu ao presidente da Ucrânia, ao presidente dos Estados Unidos, ao presidente do Brasil, ao presidente do Iêmen, onde guerra está matando mais que na Ucrânia, ninguém fala dela porque não mexe no bolso do mundo, mas as vidas estão caindo lá. Há outra saída para o mundo que não seja esta proposta de sacrificar-se pelo outro, de abrir mão do próprio desejo de poder, da próprio desejo de ganância, de dominação, de imposição, de querer ser o maior. Quem de nós dois é o maior, dizia João e Tiago. Há outra saída, porque até então parece que os problemas sociais, políticos, ecológicos não estão tendo soluções, não. Porque ninguém tem a coragem, diante dessas coisas, de mudar o jogo, de mudar o disco, de mudar o discurso, de mudar a lógica e começar a entender que tudo isso que nós estamos vivendo no mundo só será resolvido quando nós estivermos convencidos que é preciso sacrificar-se pelo outro, é preciso ceder aqui, é preciso se colocar disponível para construir lá mais adiante um pouquinho, sabe? Em todos os âmbitos da nossa vida, especialmente da nossa vida cristã. Não dá mais para a gente ser cristão não dando nada de nós pelo êxito do projeto, do sonho do reino de Deus. Há outra saída a não ser essa, né? A coragem de se sacrificar pelo outro, por todos, pelo todo. Jesus encara a morte na cruz como a saída. Por isso, o trajeto da Via Sacra, saindo de dentro de Jerusalém para fora, é a saída. A única saída, talvez. Então, como no domingo passado nós somos levados ao deserto de Jesus e com Jesus, hoje nós somos levados ao Monte Tabor para continuar o itinerário da nossa conversão quaresmal. Assim, podemos compreender esse Monte Tabor também como o lugar de encontro com o melhor de nós mesmos. Porque Jesus deu essa oportunidade a Pedro, Tiago e João. Subam aqui, porque vocês vão ter a oportunidade de poder achar dentro de vocês algo melhor do que só querer poder, ganância, né? Luxo, vitória, a troco de qualquer coisa. Exatamente porque na montanha o silêncio da presença de Deus também propicia a percebermos quem somos nós. Portanto, a transfiguração é também descoberta desse eu profundo de cada um de nós. A descoberta da própria realidade pessoal, do mistério divino que habita em nós. E nessa manifestação de Deus, a gente acaba descobrindo a nós mesmos. E quando a gente descobre o sentido profundo de sermos quem somos, nós entendemos o projeto de Jesus como a saída para as soluções da humanidade nesse mundo que, se nós cristãos não tivermos coragem de modificar, também morreremos com todos. Porque, como diz o Papa Francisco, o mundo é a casa comum. Nesta casa, ou todos nos salvaremos, ou todos morreremos. Amém.